Eu queria conversar um pouco com vocês sobre arte. Eu trabalho com a prática do grafite há mais ou menos 20 anos, e através desse meu contato com o grafite, uma porção de janelas sobre conceitos de arte foram agregando a essa prática e a minha formação de vida. E um dos conceitos que eu gosto muito é um conceito pensado pela Bienal de São Paulo, que fala que a arte é aquilo que torna a vida mais interessante do que a arte. Então, a gente tem um pensamento que a gente geralmente fala que estamos levando cultura aos jovens, às comunidades que são atendidas pelo projeto, sendo que a gente consegue enxergar que esses espaços, esses locais, eles são repletos de cultura e de arte, e muitas vezes não é dado o olhar específico, o conceitual, para aquilo que a gente encontra. Então é muito comum quando a gente entra numa viela, na região de Sapopemba, onde a gente atende, e você sente aquele cheiro de comida e aquilo te remete a um lugar, algum lugar do Brasil. É muito comum a música, as músicas populares, então, se isso não é cultura, eu não sei o que se chama isso, os enfeites, as decorações dos bares, aqueles boteco de quebrada, a forma de vida dessas pessoas, a forma como o jeito delas falarem, o tom da voz, então e tudo isso é repleto de cultura, de arte, de beleza, de estética. E isso traz um significado muito louco. Então, quando a gente pega esse conceito que traz essa questão de que a arte é aquilo que torna a vida mais interessante, que está ligado com a nossa ancestralidade, com a nossa família, com os nossos modos, os nossos meios de viver, e isso traz uma porção de significados muito louco. Então, é difícil para a gente, enquanto educador, ficar tentando dar nome para o que é arte e para o que não é. Sendo que arte, quando a gente fala em arte, a gente está falando de algo muito amplo, então a gente consegue ver hoje arte em tudo. E, poxa, o que a gente faz acaba sendo tão pouco, porque muitas vezes a gente só propicia o espaço, a gente deixa a criança à vontade e os materiais expostos, e ali ela tem a liberdade de poder criar. Janusz Korczak foi um pedagogo, um judeu polonês. Ele falava que o adulto ele é muito teórico, então a gente tem uma forma de olhar muito mais complexa, então a gente começa a criar conceitos e dificultar situações, enquanto a criança ela é prática. E isso leva a gente a pensar o quanto de atrasos na sociedade, na educação, a gente não tem, porque se a gente for parar para pensar que o modelo de educação, os modelos de educação social e tantos outros, ele está pautado sempre no conceito, sempre nessa questão de dificultar, de ter que ter um sentido, e não necessariamente, porque a gente já sofre boicote e censuras em diversos lados da nossa vida, E eu acredito que a arte, ela deve ser esse espaço, da gente democratizar os pensamentos, de não ter o certo nem o errado, é o momento de fazer, Então, pensando nesse conceito de arte, junto com esse pensamento do Janusz Korczak no trabalho com a criança, é muito bacana quando você oferece esse espaço para a criança e ela simplesmente vem e faz. E o conceito, o significado a gente acha depois, e assim é a vida, a gente nasce, vai se criando, vai se fazendo, e com o tempo a gente vem nessa busca de achar o sentido para a nossa vida. A arte ela é a mesma coisa. A Ana May Barbosa, ela criou aquele modelo triangular, do pensar, o contextualizar, o fazer e o apreciar a arte. E essa ordem ela é muito bacana, mas como a gente está falando do conceito artístico, de liberdade, de expressão, de vida, de cultura, a gente burla um pouco dessa regra, primeiro a gente faz, depois a gente contextualiza, a gente aprecia ou consegue fazer tudo ao mesmo tempo, E o que é mais bacana
né, não ficar preso no que é certo ou no que é errado, e sim naquilo que faz sentido para a vida das pessoas, né? Fez sentido para ela? É interessante? Consegue transmitir alguma coisa? Consegue dialogar? Então, acho que a arte está aí, né, nessas perguntas. A arte pode ser essa infinidade de coisas, né? Talvez eu não saiba explicar o que seja arte, né? Então, a gente vai criando esses nós, né? Talvez eu esteja ainda na busca dessa poesia, né, de diariamente tentar conceituar isso, de tentar achar o porquê, e eu acho que o encanto está nisso, né, nessa busca, né, nessa coisa visceral de fazer, né, de não ser nada disso e amanhã a gente se refazer de novo. Então, quando a gente pensa na relação da arte e vida, acho que elas duas estão nessa linha, né, tênue, né, e paralela, uma do lado da outra, né, uma se complementa com a outra. A arte faz com que a gente tenha contato com a nossa fantasia, com a imaginação, com a nossa criatividade, e também faz com que a gente entre em contato com o atemporal, que não é nem o tempo passado, nem o presente, nem o futuro. É uma coisa que fica mais flutuante, né? Que a gente consegue se deslocar um pouco da nossa experiência mesmo do dia a dia. A arte, ela pode se apresentar de várias formas, né? Ela pode se apresentar enquanto repetição, repetição do já vivido, mas de uma outra forma. Isso pode ser arte também. Ela pode mostrar a diferença do que já foi vivido de uma forma em oposição. E também ela pode desconstruir aquilo que a gente vive. Os impactos da arte, quando se vai a uma exposição, por exemplo, ou se lê um livro, pode ter muito a surpresa, causa surpresa em quem está, né, diante daquela obra de arte ou enquanto aquele livro. E também causa muito uma explosão de emoções, tanto as emoções boas quanto emoções ruins, né? Quando a gente pensa em arte e criança e adolescente em situação de rua, é muito interessante esse recurso. Por quê? Porque essas crianças, esses adolescentes, têm um lugar cristalizado para eles próprios e na sociedade. Então, é muito interessante quando a gente pode levar, a gente enquanto educador, a gente leva essa criança para uma exposição de arte e ela pode ressignificar a vida através de um quadro, uma pintura, por exemplo. Ela pode ver algo que ela não tinha visto antes, né? Isso faz com que ela possa esperar por algo a mais na vida. Ela pode, de repente, reacender algum sonho que ela tenha, reacender alguma esperança que ela tenha na vida. E pode trazer muito incômodo também, né? Não é sempre que ela vai lá e vai achar, olha, que maravilha. Ela pode ficar muito irritada com uma exposição que a gente leve ela, que provoque ela de alguma forma. Mas é importante também essas emoções, a gente saber de todas as emoções que ela sente, é importante ela falar das emoções. Esse encontro é muito potente, né? Além disso, ela indo para esse local não conhecido, né, não acostumado, faz com que ela consiga sair um pouco desse lugar cristalizado e, além disso, as pessoas que frequentam esses lugares, as outras pessoas, né, na sociedade que não estão em situação de rua, elas passam a olhar para essa criança e vai acontecendo pouco a pouco um processo de quebra de invisibilidade dessa criança e desse adolescente. O humano tem recursos para conter o sofrimento e até mesmo ultrapassá-lo. Isso depende da situação social, depende do trabalho psíquico que ele faz também e depende do contato com você no trabalho que você vai poder fazer com ele. Existem várias reações possíveis.
Uma delas é tentar elaborar em terapia, óbvio, mas existem outras situações também. A arte é uma delas. A arte produz o que a gente chama de sublimação. É um jeito de se exprimir, de falar de si, que também pode ajudar a se reconstruir como sujeito de uma cultura, sujeito do social. Existem vários centros que usam arte como modo de reencontrar a si e a sua dignidade. Quando eu digo arte, não é desenhar e escrever e falar sempre das mazelas do indivíduo, do que ele sofreu na vida. É ele ser alguém, só isso já é um jeito de se reconstruir. Ser alguém em relação a outro. Não existe arte sem impacto social, por exemplo. O brincar é uma experiência criativa, acima de tudo, né? Ela fala sobre aquela pessoa, aonde ela está localizada, no espaço-tempo. Ela fala sobre a realidade interna com a externa, né? Ela traz elementos, mas ela não tem esse peso da objetividade. O brincar, ele é suficiente nele mesmo. Pensar no brincar é pensar no brincar como uma experiência que é criativa, né? Então, aquela criança que está localizada num espaço-tempo, né, que tem uma realidade que é externa a ela, ela vai mesclar aquela atividade com a realidade interna dela. Então, brincar é conhecer aquela pessoa que está ali do nosso lado. E nessa mistura do imaginário com a realidade, a criança permite que a gente entre naquele mundo dela e consiga estabelecer alguma comunicação, né? Essa comunicação, ela não precisa ser objetiva. Ela é suficiente nela própria, né? Cabe a quem está brincando com aquela criança, porque também existe o brincar sozinho, cabe a ela proporcionar espaço para aquela criança expressar esse misto de imaginário com realidade aonde ela está inserida. O brincar, então, em si próprio, ele proporciona diversas atividades. Atividades mentais, atividade do social, né, da relação com o outro, de eu perceber o outro. E cabe ao educador proporcionar a oportunidade da criança de expressar esse brincar. Então, em geral, a gente pode pensar em 3 conceitos desse brincar. O brincar do bebê ali, né, de acordo com cada fase de desenvolvimento. O brincar solitário para um brincar compartilhado, então aquela criança começa a perceber o outro. E do brincar para a experiência cultural. Então a gente já está falando de uma criança um pouco maior, que começa a experimentar experiências diferentes da dela e começa a aceitar a inserção das regras. Então a gente pode considerar que qualquer pormenor da vida é um espaço de brincadeira. Então o brincar, ele não é influenciado pela questão econômica. Porque se uma criança ela tem o espaço adequado, um espaço de brincadeira, ela pode usar de qualquer objeto para transformar em uma experiência criativa. Então, esse brincar, ele evolui para a relação de confiança. Então, você pode considerar que se uma criança brinca com você, uma relação de confiança dela para com você está sendo estabelecida. Ela permite que você entre naquele mundo interno dela e experiencie com ela esse brincar. Então, se você quer oferecer um espaço para uma criança, alguém que você esteja compartilhando um brincar adequado, deixa essa pessoa expressar, né? Mesmo na regra, a brincadeira ela tem uma espontaneidade. Ela tem uma coisa que é
do acontecer que é espontâneo. O ser humano, ele é a única espécie que é capaz de brincar de faz de conta, né? De inventar histórias em cima do que ele tem como vivência cultural, herança cultural. Uma criança que ela não teve esse recurso, né? Ela não teve esse espaço do brincar, ela notoriamente ela vai ser incapaz de se expressar. Ela vai ter um brincar inquieto, ela vai ter um brincar que ele é problemático. Então a gente pode partir do pressuposto que a criança que brinca é uma criança que ou está saudável ou tem potencial para estar saudável. Bom, o brincar, ele é um direito assegurado por lei, né? Então, assim, isso é garantido nacional e internacionalmente para as crianças e adolescentes. E ele se torna, por ser garantido por lei, algo vital na vida dessas crianças. Então, a criança ela tem o direito à brincadeira, um direito a um lugar seguro para expressar a liberdade de criação, expressar sua subjetividade nesse espaço. Então ela precisa disso garantido por ser vital. É na brincadeira, no brincar que a criança ela se revela, né? É um um instrumento de diagnóstico muito importante, porque nos traz o que a criança sente naquele momento. Então a gente deve se preocupar mais com crianças que não brincam do que aquelas que brincam o tempo todo. Por meio da brincadeira, do brincar, é que a criança vai se manifestando, né? E a subjetividade ela vai trazendo também um ponto importante nessa situação, porque ela se relaciona com o mundo, ela se relaciona com as pessoas, ela se relaciona com as próprias situações internas que ela vai se posicionando ali, e com isso ela vai se desenvolvendo. Então o brincar ele faz parte e ele é imprescindível para um desenvolvimento adequado, para um desenvolvimento saudável do indivíduo como um todo. Ele é um processo que produz subjetividades porque é no espaço da brincadeira, no brincar, que a criança ela vai colocando suas ansiedades, colocando as suas angústias, a sua raiva, né? Ela vai criando, ela vai desconstruindo, ela vai se manifestando nessa brincadeira, né? Então ela tem, a partir do brinquedo, que pode ser qualquer coisa inventada, inclusive, ela vai também trazendo todas essas questões em relações familiares que vão se manifestando ali na brincadeira. Além dos impulsos criativos, dos impulsos de criação, ela vai desenvolvendo a parte motora, a sensório-perceptiva e a receptiva também. Ela aprende a linguagem, né? Então, assim, a linguagem ela pode tanto ser receptiva como expressiva, e é no contato com o brinquedo, através do brinquedo e com o outro, é que ela vai se fortalecendo nessas posições em relação ao desenvolvimento. Bom, o brincar, ele tem como matéria-prima qualquer coisa, né? Então assim, pode ser uma bola furada, pode ser, quando a criança é muito pequenininha, enquanto ela mama, ela pode brincar com o cabelo da mãe, ela pode brincar com o seio da mãe. Qualquer coisa que a criança pode utilizar, ela pode ser um brinquedo. Não precisa ser um brinquedo estruturado, pode ser um brinquedo que ela mesma inventa. Pode ser algo que ela se conecte ali no momento e faça daquilo uma brincadeira. Um elevador, um super-herói que vem, um objeto que ela encontra que pode ser um elevador. E aí ela vai inventando a brincadeira a partir de qualquer matéria-prima. Pode ser o pé, pode ser a chupeta, qualquer brinquedo vira brinquedo. Bom, o brincar, ele é complexo na sua natureza, na sua origem. A gente tem várias dimensões do brincar. A gente tem a dimensão afetiva, né, a partir da relação com o brinquedo, através da relação com o outro, que a afetividade vai aparecendo, e também a criança tem a oportunidade de receber o afeto, que pode ser tanto positivo como negativo. Ela tem uma dimensão cognitiva que é super importante para aquele indivíduo, né, na fase
quando já está adulto, ajuda na questão da criação, ela desenvolve criatividade, é aquele adulto que vai conseguir tomar decisões de uma maneira mais criativa, é aquele adulto que consegue trocar o certo por uma outra coisa que também pode acontecer e dar certo naquela situação. Então a cognição ela é desenvolvida a partir das relações do brincar. Tem uma relação, a dimensão também que pode ser artística. A criança no espaço de criação protegido, ela pode desenvolver essa parte artística e de uma maneira bastante segura quando possível. Para que a criança possa brincar com segurança, ela precisa de um ambiente confiável. O que é esse ambiente confiável? O ambiente confiável é alguém, né, que possibilite um lugar de expressão. Então a criança ela precisa de um adulto que medie essa brincadeira. E hoje em dia a gente tem subtraído esses espaços de brincadeira, né? Então a gente tem questões relacionadas ao eletrônico, aos celulares. E as escolas, a gente vem percebendo que o recreio, por exemplo, ele tinha 30 minutos de duração. Hoje o recreio nas escolas ele tem 15 minutos e muitas vezes as brincadeiras são direcionadas. A criança ela não cria nesse espaço, ela não tem tempo de criar. Então a gente precisa pensar como é que isso está sendo olhado, né, e ver com muito carinho e com muito cuidado, porque a criança ela perde muito se ela não tem um espaço e um ambiente facilitador para o desenvolvimento da brincadeira. Então a gente precisa ter alguém ali que ofereça brinquedos diferentes, que ofereça um espaço, até o faz de conta, né, que é super importante para a elaboração, para o mundo simbólico da criança. E com o mundo simbólico desenvolvido, a criatividade ela é certa. As crianças que se encontram em situação de rua, elas têm um agravante que é ter que cuidar de si, né, ter responsabilidades que não são para a idade. Mas se você percebe algum ponto que é uma coisa que acho que a gente percebe a todo momento, é que essas crianças, tendo uma oportunidade, elas conseguem brincar. Então, para a criança que vive na rua, ela precisa, e como qualquer criança e adolescente, ter os seus direitos garantidos. Para isso, ações são importantes nesse momento, medidas de proteção super importantes, e essas ações com as medidas de proteção e com quem cuida dessas crianças precisa estar muito bem articulado. Os educadores que cuidam das crianças e que precisam estar atentos a isso, eles precisam entrar com muito cuidado no mundo dessa criança. Eles precisam ir de uma maneira delicada e utilizar uma linguagem lúdica que possibilite o vínculo e aproximação a essa criança. E aí oferecer um espaço que seja protegido e que ela possa se expressar com tranquilidade. Então a criança que está na rua, ela muitas vezes já vem de uma família, de uma situação familiar que já não existia espaço para brincadeira, né? Porque muitas vezes elas têm que cuidar da casa, elas têm que cuidar dos irmãos mais novos. Então esse espaço de brincadeira, ele vem sendo subtraído na vida dessas crianças. Então, mas se a criança tem um espaço que é possibilitado, protegido e seguro, ela consegue brincar. Então a capacidade para o brincar, muitas vezes ela está presente, porque dentro do desenvolvimento, a capacidade para o brincar, ela é uma capacidade adquirida, né? Então, uma vez adquirido, em algum momento da vida dessas crianças, elas conseguem brincar. Então, é papel fundamental do educador que lida com as crianças em situação de rua, que possa oferecer esse espaço de uma maneira segura, a partir de um vínculo, né, que tem que ser feito aos poucos e com muito cuidado.